Você é completamente inútil. A frase cortou o ar como uma lâmina. O estacionamento da empresa ficou em silêncio. Executivos de terno, funcionários apressados, celulares na mão. Todos pararam para olhar. O motorista estava parado ao lado do carro preto, mãos trêmulas segurando a chave. Uniforme simples, olhar cansado. Claramente alguém acostumado a ser ignorado. Ou pior, humilhado. Eu pedi o carro há 15 minutos. Ela continuou, a voz carregada de raiva. Você acha que meu tempo não vale nada? O motorista respirou fundo. Houve um problema no acesso da garagem, senhora. Eu resolvi o mais rápido possível. Ela riu com desprezo. Problema? Sempre tem problema quando se coloca gente incompetente para trabalhar. Aposto que vive devendo empréstimo, pedindo piques para pagar conta no fim do mês. Alguns desviaram o olhar. Outros fingiram não ouvir. A humilhação era pública. Pessoas como você nunca vão sair do lugar. Ela continuou. Não importa quanto se esforcem. Sempre vão ser só motoristas. O homem abaixou a cabeça por um segundo. Depois levantou. Com licença, disse ele calmo. A senhora pode repetir o que disse? Ela cruzou os braços. Que você é inútil. Que não serve para nada além de dirigir. Algum problema? O silêncio ficou pesado. O motorista olhou ao redor. O prédio espelhado, os carros de luxo, as pessoas falando de dinheiro, bônus, ações. Ele sorriu de leve. Engraçado ouvir isso, justamente aqui. Ela franziu a testa. O que foi agora? Vai chorar? Ele se aproximou um passo. Não, respondeu firme. Só estou pensando como as pessoas falam fácil, quando acham que estão acima. Ela revirou os olhos. Anda logo. Dirige. Para isso que você serve. Ele abriu a porta do carro, mas não entrou. Antes disso, disse ele, deixa eu te dizer uma coisa. Ela suspirou, impaciente. O quê? Ele a encarou nos olhos. Esse carro, essa empresa e o dinheiro que paga o seu salário, tudo isso responde a mim. Risos surgiram. Ah, claro, ela debochou. Além de motorista, agora é milionário? O homem não riu. Não, sou o CEO. O riso morreu na hora. O silêncio que veio depois foi absoluto. O estacionamento parecia congelado no tempo. Ninguém riu. Ninguém se mexeu. A mulher piscou algumas vezes, tentando entender o que tinha acabado de ouvir. CEO? Ela soltou uma risada nervosa. Você acha mesmo que alguém rico, um milionário, estaria dirigindo o carro dos outros? O motorista manteve a calma. Essa é exatamente a pergunta que eu queria responder hoje, disse ele. Um diretor que observava de longe franziu a testa. Espera, murmurou. Esse rosto... O motorista tirou lentamente o boné do uniforme. Há 3 meses, continuou ele. Eu decidi circular pela empresa sem avisar ninguém. Queria ver como as pessoas eram tratadas quando achavam que eu não estava por perto. A mulher engoliu seco. Isso é algum tipo de brincadeira? Não, respondeu ele. É auditoria humana. Alguns funcionários começaram a cochichar. Você sabe quanto essa empresa fatura por mês? Ele perguntou, olhando diretamente para ela. Claro que sei, ela respondeu defensiva. Então sabe que nenhum banco precisou liberar empréstimo para ela crescer. Ele continuou. Cresceu com reinvestimento, suor e decisões difíceis. O diretor financeiro se aproximou, visivelmente tenso. Senhor, disse ele, o conselho sabe disso? Vai saber hoje. Respondeu o motorista. Inclusive, o último aporte foi feito por mim, via Pix, numa madrugada, para salvar contratos e empregos. O rosto dela começou a perder a cor. Você fala muito bem para um motorista. Ela tentou ironizar. Ele sorriu de canto. Eu falo como alguém que já foi humilhado demais para confundir cargo com valor. O silêncio ficou pesado. Hoje, ele completou, você falou exatamente como alguém que acha que o mundo se divide entre quem manda e quem serve. Ele deu um passo à frente. E isso diz muito mais sobre você do que sobre mim. A tensão só aumentava. E o passado dele ainda estava escondido. O motorista respirou fundo. Por um instante,
O estacionamento deixou de existir. Antes de ser chamado de CEO, disse ele, eu fui chamado de fracasso. A mulher tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. Trabalhei como auxiliar, estoquista, entregador, motorista. Já ouvi riso, deboche, desprezo. Já fui humilhado por atrasar, por errar, por não ter perfil. Alguns funcionários engoliram seco. Teve uma fase, continuou, em que eu vivia contando dinheiro para saber se dava para pagar aluguel. Pedi empréstimo em banco, negado. Pedi ajuda a amigos, vergonha. Ele sorriu de leve, sem alegria. Já recebi Pix de última hora para não passar fome. E sabe o que mais doía? Não era a falta de dinheiro. Era o olhar das pessoas. A mulher sentiu o estômago apertar. Quando eu finalmente consegui crescer, ele disse, prometi uma coisa. Nunca esquecer como é estar do lado de baixo. Ele apontou para o uniforme. Por isso eu visto isso. Por isso eu escuto. Porque é aqui que a verdade aparece. Um executivo murmurou. Então o Senhor sempre esteve por perto. Sempre, respondeu ele. Ouvindo como as pessoas falam quando acham que ninguém importante está ouvindo. Ele voltou o olhar para a mulher. Hoje, você falou com a mesma arrogância que um dia quase me fez desistir de tudo. O silêncio ficou pesado. E é exatamente por isso, ele completou, que essa conversa ainda não acabou. A mulher tentou se recompor. Endireitou a postura, ajeitou o casaco caro, como se aquilo ainda lhe desse algum controle. Mesmo que tudo isso seja verdade, disse ela, forçando firmeza. Você estava atrasado. Eu só cobrei eficiência. O motorista, o CEO disfarçado, inclinou levemente a cabeça. Cobrar eficiência não exige humilhação, respondeu. Exige respeito. Alguns funcionários assentiram em silêncio. Você me chamou de inútil, continuou ele. Disse que eu não sairia do lugar, que gente como eu só serve para obedecer. Ele deu um passo à frente. Você sabe qual é o maior erro de quem se acha acima? Achar que o chão nunca muda de lugar. O diretor de operações se aproximou nervoso. Senhor, isso está ficando sério demais. Sempre foi sério, respondeu o CEO. Só não era visível. Ele apontou para os carros de luxo. Todos aqui falam de dinheiro, bônus, metas, mas esquecem que resultados não nascem do medo. A mulher tentou interromper. Você está exagerando. Não, ele cortou. Eu estou mostrando. Ele olhou ao redor. Quantos aqui já ouviram essa mesma voz? Esse mesmo tom? Essa mesma humilhação? Um braço se levantou, depois outro, depois mais um. A mulher sentiu o rosto queimar. Liderança que humilha, ele disse, não constrói empresa. Constrói silêncio. O estacionamento agora parecia pequeno demais para o peso daquela verdade. E silêncio, ele concluiu, é onde o talento morre. O confronto estava só começando. A mulher respirava rápido. O ambiente que antes lhe obedecia, agora a observava. Isso é um exagero, ela disse, tentando rir. Estão transformando um atraso em drama. O CEO disfarçado a encarou por alguns segundos. Não foi o atraso, respondeu. Foi a humilhação. Ele se virou para os funcionários. Quero que vocês me digam uma coisa, falou em voz firme. Se eu fosse apenas um motorista comum, essa cena teria terminado como? Ninguém respondeu. Alguém teria me defendido? Alguém teria pedido respeito? O silêncio respondeu por todos. É assim que a injustiça sobrevive, ele continuou. No silêncio de quem acha que não é com ele. A mulher sentiu o estômago revirar. Você não sabe o que é pressão, ela disparou, tentando se justificar. Eu tenho metas, cobrança, responsabilidade. Eu sei exatamente o que é pressão, ele respondeu. Já trabalhei com medo de perder tudo. Já acordei devendo aluguel. Já implorei por empréstimo. Já contei dinheiro em moedas. Ela arregalou os olhos. A diferença, ele continuou, é que eu nunca precisei humilhar ninguém para seguir em frente. O diretor financeiro pigarreou. Senhor, o conselho está chegando. Ótimo, respondeu o CEO. Eles precisam ouvir isso. A mulher sentiu as pernas enfraquecerem, porque hoje, ele concluiu, não estamos avaliando desempenho.
Estamos avaliando o caráter. E nesse julgamento, ela já sabia que estava perdendo. O elevador se abriu. 3 membros do conselho saíram conversando baixo. Quando viram a cena, funcionários reunidos, clima pesado, a mulher visivelmente abalada, perceberam que algo grave havia acontecido. "O que está acontecendo aqui?" perguntou um deles. O motorista deu um passo à frente. Algo que deveria ter sido tratado há muito tempo. Os conselheiros o olharam e então reconheceram. "Meu Deus!" murmurou um deles. "É o senhor." O rosto da mulher perdeu toda a cor. "Sim", disse ele. "Sou eu." Ele se virou para todos. "Quero deixar algo claro. O que aconteceu aqui não é um caso isolado. É um reflexo de uma cultura que tolera a humilhação quando vem de cima." O silêncio era absoluto. "Hoje fui chamado de inútil", continuou. "Fui tratado como se não tivesse valor, como se não tivesse história. Como se dinheiro definisse quem merece respeito." A mulher tentou falar. "Eu estava nervosa." "Nervosismo não justifica crueldade." Ele cortou. Ele apontou para o uniforme. "Quantas vezes pessoas assim são humilhadas todos os dias, sem que ninguém faça nada?" Alguns funcionários baixaram a cabeça. "Eu me disfarcei de motorista não por curiosidade", ele continuou, "mas por necessidade. Porque queria saber quem somos quando achamos que ninguém importante está olhando." Ele respirou fundo. "E hoje eu descobri." Os conselheiros trocaram olhares tensos. "Precisamos tomar uma decisão", disse um deles. "Sim", respondeu o CEO. "E ela começa agora." A mulher sentiu o coração acelerar. O julgamento estava oficialmente aberto. O presidente do conselho pigarreou. "Precisamos agir com cautela", disse ele. "Isso envolve clima organizacional, imagem." O CEO disfarçado levantou a mão. "Não", respondeu calmo. "Isso envolve caráter." Ele se virou para a mulher. "Você espera ser demitida agora, não espera?" Ela engoliu seco. Não respondeu. "Todos esperam isso." Ele continuou, olhando ao redor. "É o final mais fácil, o mais previsível." Ele fez um gesto simples. "Mas eu não vou fazer isso." Um murmúrio percorreu o estacionamento. A mulher levantou os olhos confusa. "Hoje você não será demitida." Alguns funcionários se entreolharam surpresos. "Mas isso não é perdão", ele esclareceu. "É responsabilidade." Ele caminhou alguns passos, mantendo a voz firme. "Você vai deixar o cargo de gestão imediatamente." O chão pareceu desaparecer sob os pés dela. "E a partir de amanhã", continuou, "você vai trabalhar comigo." Ela franziu a testa. "Com você?" "Sim", respondeu. "Vai acompanhar a operação do início ao fim. Turnos longos, atendimento, rotina, sem privilégios." Ele a encarou. "Quero que você sinta todos os dias como é depender do humor de alguém acima, como é ser ignorada, como é ser humilhada. Não por vingança, mas por realidade." Ela começou a chorar. "Seu salário continuará o mesmo", ele acrescentou. "Pago no mesmo Pix, no mesmo dia. Porque isso não é sobre dinheiro." Ele respirou fundo. "É sobre entender que liderança não nasce do cargo, nasce da empatia." O conselho permaneceu em silêncio. A lição estava lançada. O uniforme não tinha logotipo de poder. Não tinha sala exclusiva, não tinha assistente. Ela chegou antes do sol nascer. O estacionamento ainda estava vazio quando ele entregou a ela a chave do carro. "Hoje você dirige", disse o CEO. "Eu vou no banco de trás." Ela engoliu seco. Sentou no banco do motorista, ajustou o retrovisor, respirou fundo. Durante o trajeto ele não falou nada. Observava. No primeiro prédio, um executivo saiu apressado. "Anda logo", disse ele impaciente. "Estou atrasado." Ela sentiu o rosto queimar. Engoliu em seco. "Desculpa, senhor", respondeu. A palavra desculpa ecoou diferente agora. Ao longo do dia, ouviu reclamações, ordens secas, olhares de desprezo. "Vocês, motoristas, são todos iguais. Não sabem fazer nada direito." Cada frase era um espelho. À noite, sentada sozinha no carro, as mãos tremiam. "Era assim que eu falava", pensou. Pela primeira vez,
O peso da humilhação não vinha da perda do cargo, vinha da consciência. E isso doía muito mais. Era fim de tarde quando algo mudou. Ela aguardava dentro do carro, em frente a um prédio antigo, quando um homem simples se aproximou. Roupas gastas, pasta velha na mão, olhar cansado. "Moça", ele disse hesitante, "o senhor ainda vai demorar?" Ela olhou pelo retrovisor. Viu ali o mesmo olhar que o motorista, agora CEO, tinha quando fora humilhado. "Não", respondeu. "Pode entrar. Eu espero." O homem suspirou aliviado. "Obrigado. É difícil quando a gente depende disso para trabalhar. Já perdi entrevista porque ninguém quis esperar 5 minutos." O peito dela apertou. "As pessoas falam como se tempo delas valesse mais que o nosso." Ele continuou. "Como se a gente fosse descartável." Ela fechou os olhos por um segundo. Cada palavra era um soco. "Eu já fui tratada assim", ela respondeu com a voz baixa. "E eu também já tratei alguém assim." O homem a olhou, surpreso. "Então você sabe como dói." Ela assentiu. Naquela noite em casa, não conseguiu dormir. A cena se repetia na mente. O estacionamento, o grito, o inútil. "Eu me tornei aquilo que sempre critiquei", sussurrou. Pela primeira vez, a humilhação não parecia punição, parecia despertar. E algo dentro dela começou a mudar de verdade. O prédio estava em silêncio naquela manhã. Reuniões ainda não tinham começado. Os corredores estavam quase vazios. Ela estacionou o carro e respirou fundo. Viu o CEO atravessando o saguão, simples, sem gravata, como sempre fazia quando não queria ser notado. Era agora ou nunca. Ela desceu do carro. "Senhor", chamou com a voz trêmula. Ele parou e virou devagar. "Pode falar." Ela engoliu seco. "Eu não vim pedir meu cargo de volta, nem pedir favor, nem justificar nada." Ele permaneceu em silêncio. "Eu vim pedir desculpas", disse ela, finalmente. "Pelo que eu disse, pelo jeito que eu falei, pela humilhação." As palavras custaram a sair. "Eu te chamei de inútil", continuou. "Te tratei como se você não fosse nada, como se dinheiro definisse valor. E eu só percebi o tamanho disso quando estive do outro lado." Os olhos dela se encheram de lágrimas. "Dirigir esse carro, ouvir ordens, sentir desprezo, me fez entender o quanto eu fui cruel. Alguns funcionários que passavam diminuíram o passo. Eu errei", ela concluiu. "E não existe Pix, bônus ou empréstimo que pague isso." O silêncio durou alguns segundos. O milionário respirou fundo. "Você sabe por que isso importa?" perguntou ele. Ela balançou a cabeça negativa. "Porque a maioria das pessoas só pede desculpa quando perde algo. Você pediu porque entendeu." Ela chorou em silêncio. "E isso", ele completou, "muda tudo." Mas a decisão final ainda precisava ser anunciada. O CEO caminhou até a sala de reuniões principal. "Reúnam todos", disse com calma. "Diretoria, gestores, motoristas, terceirizados. Todos." Em poucos minutos, a sala estava cheia. Gente de terno sentada ao lado de gente de uniforme. Algo raro, algo simbólico. Ele ficou em pé, sem microfone. "O que aconteceu no estacionamento não foi um simples conflito", começou. "Foi uma humilhação pública. O silêncio era absoluto. E não foi a primeira vez", continuou. "Só foi a primeira vez que a pessoa humilhada era alguém que vocês chamariam de importante." Alguns desviaram o olhar. "Nós falamos muito de performance, resultados, dinheiro, crescimento", ele disse. "Falamos de ser rico, mas esquecemos de perguntar: rico de quê?" Ele olhou para a mulher. "Você errou", disse, direto. "Errou feio." Ela baixou a cabeça. "Mas fez algo que poucos fazem", ele continuou. "Reconheceu o erro sem pedir nada em troca." Ele respirou fundo. "Eu poderia demitir você agora. Seria fácil. Seria aplaudido." Alguns assentiram. "Mas isso não mudaria a cultura. Só mudaria o medo." Ele caminhou lentamente pela sala. "Por isso, minha decisão é a seguinte." Todos prenderam a respiração. "Você não volta ao cargo anterior." O coração dela afundou. "Mas também não sai da empresa." Ela levantou os olhos, surpresa.
Você vai liderar um novo programa interno, ele explicou. Um programa de formação humana, onde cada novo gestor vai ouvir essa história, onde ninguém vai subir sem aprender a respeitar. Murmúrios surgiram. Se falhar, ele concluiu, não será por falta de dinheiro, nem por falta de empréstimo, nem porque um Pix não caiu, será por falta de caráter. A sala entendeu. Ali, o poder tinha mudado de forma, faltava apenas o fechamento final. A empresa voltou à rotina. Reuniões, metas, planilhas, conversas sobre dinheiro, crescimento e resultados. Mas algo havia mudado. Agora, motoristas eram cumprimentados pelo nome. Funcionários simples não eram mais invisíveis. O tom de voz nos corredores era outro. A mulher caminhava pelo prédio sem o antigo status, sem o salto alto do poder, sem a armadura da arrogância. Em cada treinamento, ela repetia a mesma frase. Aqui, ninguém vale pelo cargo, ninguém vale pelo salário, ninguém vale pelo carro que dirige. Alguns ouviam em silêncio, outros se incomodavam, mas todos aprendiam. O CEO, discreto como sempre, observava de longe. Ele não precisava provar nada, não precisava ser reconhecido, porque já tinha aprendido há muito tempo que o maior luxo de um milionário não é o que ele compra, é a consciência tranquila. Certo dia, um novo funcionário perguntou: "É verdade que o dono já trabalhou como motorista aqui dentro?" Ela sorriu. É verdade que ele quis descobrir quem as pessoas eram quando achavam que ele não era ninguém. No fim do expediente, o CEO saiu pelo estacionamento, sem holofotes, sem aplausos, sem bajulação, livre. Porque o verdadeiro rico não é quem tem muito dinheiro, não é quem faz Pix alto, não é quem nunca precisou de empréstimo. O verdadeiro rico é quem nunca precisa humilhar ninguém para se sentir grande. Lição final: nunca chame alguém de inútil. Nunca julgue alguém pela função que exerce, porque hoje você pode estar no topo e amanhã do outro lado. Se essa história te fez refletir, se inscreva no canal. Curta, compartilhe e comente. Você já foi humilhado por alguém que se achava superior. Aqui, todos os dias tem novas histórias que mostram que caráter vale mais que status.